E a primeira coisa que me chamou a atenção essa semana foi o caso do TikTok que está acontecendo nos Estados Unidos. Porque o governo americano quer remover o aplicativo do TikTok das lojas da Apple e do Google. Claro que o objetivo dele é remover de todos os celulares de lá, porque o governo americano acha que, sendo uma rede, não sei se você sabe disso, mas o TikTok é uma rede chinesa. E são países que têm um certo nível de conflito. Os Estados Unidos têm medo que o governo chinês tenha acesso a informações americanas por conta do TikTok. De alguma maneira, seja instalando alguma coisa que venha junto com o TikTok ou pegando informações que estão no TikTok, enfim, porque você consegue um aplicativo, se ele não tiver... Na verdade, independente se você baixa e lá fala assim, todas as suas informações são seguras, patati patatá, ele pode estar coletando seus dados para algum tipo de fim, correto? Então, o governo dos Estados Unidos tem receio que o governo da China tenha acesso a informações dos americanos. E por conta disso, ele chegou para o TikTok e falou assim, olha TikTok, o negócio é o seguinte, ou você é vendido para alguma empresa de outro país que a China não tem acesso, ou nós vamos cancelar o TikTok nos Estados Unidos. Não vai ter mais essa rede aqui, independente se vai mudar a economia, se não vai, os Estados Unidos não quer que um aplicativo do tamanho do TikTok seja tocado por uma empresa chinesa, por um país rival. Então eles estão dando até o dia 19 de janeiro para que o TikTok ou se venda para outro país, ou ele vai ser removido das lojas. E a última notícia que a gente teve aqui, que foi agora no dia 6, é de que a Justiça dos Estados Unidos decide que o governo americano ele tem autoridade sim para banir o TikTok. Então, se o TikTok não tomar um posicionamento, os Estados Unidos já está decidido a fazer essa remoção do aplicativo das lojas deles. Pesado, já pensou tirar o TikTok de um país inteiro? Ficar sem as dancinhas? Mas por que isso é importante? Não é porque é a rede das dancinhas e tal, tem muita relevância, mas é por conta de um aplicativo com a proporção que o TikTok tem. O TikTok hoje, se você for na loja dos mais baixados, ele está entre os top 10 com certeza, aplicativos mais baixados. Ele traz monetização para as pessoas que fazem conteúdo, que divulgam coisas, independente se é fazendo dancinha, se é postando algum conteúdo relevante. Eu, inclusive, solto esses cortes aqui no TikTok também. Pessoas que têm conteúdo de educação, economia, lazer, até mesmo entretenimento. Tudo isso gera renda para essas pessoas que produzem conteúdo. Quando você tira isso de um país como os Estados Unidos, que é um país com 400 milhões de habitantes, se não me engano, você está mexendo na economia e você está mexendo no trabalho de algumas pessoas. Então isso é sério. Isso não é simplesmente, vou tirar a rede social das dancinhas e está tudo certo. Não, você está mexendo na economia. Você está tirando dinheiro do bolso de algumas pessoas. E isso é muito sério. Então a gente vai acompanhar nas próximas semanas e ver qual vai ser o posicionamento do TikTok e o que eles vão fazer em relação a isso. Porque perder os Estados Unidos, sair da China é uma decisão muito crítica. Perder os Estados Unidos como público também é uma decisão muito crítica. Então eles estão contra a parede, eles estão acuados. Vamos ver o que a diretoria do TikTok vai fazer em relação a isso. E outra notícia que eu achei bem legal para comentar aqui foi sobre a aprovação do projeto de regulamentação da inteligência artificial. Porque até então a inteligência artificial, assim como a internet já foi, hoje nem tanto, era uma terra sem lei. Você podia fazer aquilo que você quisesse, você podia gerar aquilo que você quisesse, você só não podia usar a imagem de determinada pessoa em algum conteúdo muito específico. Até aí tudo bem, porque você poderia tomar um processo. Agora, com essa nova regulamentação, a inteligência artificial ela não pode simplesmente gerar o que ela quer e fazer o que ela quer. Vou dar um exemplo para vocês. A inteligência artificial hoje, que nem é tão inteligente assim, ela coleta dados, coleta, junta aquilo tudo num banco de dados e ela utiliza daquilo para te responder. Geralmente uma coisa muito específica ou uma criação muito específica que você pede para ela também. Só que muitos artistas, muitos compositores, muitos escritores estavam reclamando de que estavam sendo usados trechos, ideias, esboços
de autoria dessas pessoas para a inteligência artificial gerar conteúdo para ela. E até então não tinha problema nenhum quanto a isso, não tinha nenhuma lei. Com essa nova regulamentação, primeiro que ela não pode fazer, ela não pode usar de determinados conteúdos, não pode usar de determinados textos, de determinadas músicas para poder criar conteúdo. E caso ela use, a pessoa dona do conteúdo precisa ser remunerada. Então, a empresa responsável pela inteligência artificial, caso ela queira usar o conteúdo de determinado artista, escritor, compositor, pessoa, que seja o Joãozinho ali da esquina que escreveu um artigo, e a inteligência artificial quer usar aquele artigo como base, ela vai ter que remunerar essa pessoa se essa pessoa concordar em ser remunerada, certo? Caso contrário, ela não vai poder usar esse conteúdo. E isso também vale para usar imagem e voz de pessoas. Essa semana, principalmente, teve muita confusão política, o pessoal fez muita criação de imagens ou de vídeos com pessoas famosas brigando, se abraçando. Você escuta muito também áudio de pessoas, às vezes o pessoal gera um áudio com a voz do Silvio Santos falando alguma coisa. Claro que o Silvio Santos já não está mais entre nós, é a família dele que tem os direitos dele hoje, mas várias pessoas famosas, você pega a voz daquela pessoa, coloca no áudio, cria, a gente às vezes dá uma gargalhada porque é um conteúdo legal, mas isso também não vai ser mais permitido sem a autorização prévia da pessoa que é dona daquela voz ou daquele rosto. Então muita coisa vai mudar na inteligência artificial a partir de agora com esse projeto de regulamentação que foi aprovado pelo Senado. E começou a valer, se não me engano, a partir do dia 11, segunda notícia. Vou colocar aqui para vocês depois da edição o texto completo, colocar a página. Mas é isso, essas foram duas notícias que me chamaram mais atenção durante a semana. E quero te convidar, você coloca aqui nos comentários depois, coloca os assuntos que você gostaria que a gente conversasse, que a gente debatesse, alguma notícia, alguma coisa que você leu, alguma dúvida que você tem. Lembrando que quinta-feira a gente vai estar aqui falando sobre algum assunto mais específico da tecnologia. Segunda-feira que vem a gente vai estar falando sobre notícias aqui de novo. E vai ter uma terceira live durante a semana, que ainda é surpresa, depois eu conto para vocês, que vai ser um conteúdo bem legal, tá bom? Faça bom uso da tecnologia, cuidado com excessos, cuide da sua saúde e tchau!